Aleluia! Quinto vídeo do estudo do sermão profético de Jesus. Então, Lucas capítulo 21, do versículo 28 até o versículo 36, Jesus está respondendo a terceira pergunta, ou seja, nesse momento a profecia fala sim para a igreja, porque é o tempo que precede a ira de Deus. É o finalzinho da era da igreja, portanto, fala para nós. Ele fala aqui, vou ler de novo, 21, 28 e vou continuar a leitura. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vede que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que é que Jesus disse? Ele faz uma analogia. Ele fala da figueira e de todas as árvores, e ele disse, quando você vê as folhas brotando, você sabe que o verão está próximo. O verão é o reino milenar de Cristo. Mas ele fala de algo interessante. Se você analisar os frutos que a árvore dá, primeiro brotam-se as folhas para depois vir os frutos. Então, dentro dessa analogia que Jesus falou, as coisas da tribulação começando a acontecer, seria o quê? As folhas das árvores representariam os eventos numa menor escala acontecendo no mundo e a igreja presenciando. E os frutos das árvores representam, tudo indica que representam os eventos numa maior proporção já no período da tribulação. Então Jesus faz esse paralelo, ok? Então, hoje nós estamos presenciando as folhas, os eventos numa menor escala, preparando o mundo para os frutos, que vai ser o tempo da tribulação. Para, por fim, Jesus estabelecer o seu reino milenar na terra. Então, Jesus faz uma declaração impactante. Ele diz que a geração que vê não passará a geração que vê os eventos iniciando, ela não passará sem que Jesus estabeleça o milênio. Por isso que dá a entender, irmãos, que realmente nós somos a geração do arrebatamento. Nunca as coisas se cumpriram como vem se cumprindo, tá certo? Então dá-se a entender, nós já estamos vendo as folhas e a geração, ele fala humanidade, a geração humanidade que vê as folhas, verá os frutos e o milênio. Ou seja, dá-se realmente a entender que é a nossa geração que será arrebatada e a humanidade que vive dessa geração será a que vai passar pelo tempo da ira de Deus e que presenciará a vinda do Senhor estabelecendo o seu reino milenar junto conosco. Tá bom? Aí Jesus, ele continua falando para a igreja, aqui sim se aplica para a igreja, porque é o período que antecede a tribulação final. Ele está respondendo a terceira pergunta. Ele diz no versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que não suceda que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Então Jesus está falando aqui para os cristãos que serão aqueles que vão presenciar o arrebatamento. Ele está dizendo, ei, fiquem firmes, não desistam, perseverem na fé, para não acontecer de a tribulação vos prender como numa armadilha. Então ele está preparando a nós, igreja, a geração que vai ficar para o arrebatamento, para que fique firme, não desista da fé, para não perder a salvação e, consequentemente, não ser arrebatado e ficar no tempo da ira de Deus. E quem perder a salvação e ficar, irmãos, pode ter certeza, não terá segunda chance.
A chance será dada para quem nunca nasceu de novo, mas para quem nasceu de novo e perdeu a salvação, não tem mais jeito. É o que Jesus está falando aqui e a gente vai ver de uma forma mais desenvolvida no capítulo 24 de Mateus. Mas eu quero terminar aqui o capítulo 31 de Lucas. Quero ler novamente o versículo 34. Ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha, pois cairá, observe, irmãos, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então ele está falando que a 70ª semana de Daniel, a ira de Deus recairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Todos em toda a terra. Será um juízo mundial. Mas olha o que ele diz para a igreja fiel, para que permaneça fiel, e olha o que ele promete para quem é fiel a Cristo, como igreja do Senhor, no verso 36. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais ávidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer. Que todas as coisas, os eventos da tribulação em plenitude. Vou ler de novo. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais ávidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, entendendo a profecia de Mateus, Marcos e Lucas, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, entendendo essa profecia como Jesus respondendo 3 perguntas referentes a 3 períodos de tempos diferentes, nós vemos claramente Jesus falando do arrebatamento pré-tribulacional. Ele está falando para a igreja: fiquem firmes, vigiem todo o tempo, não saiam da justiça, andem em santidade, se pecarem, se arrependam rápido, vivam vigilantes, tenham vida de oração. Ele está falando de uma vida consagrada, comunhão com Deus, oração, palavra, para ficar firme. Para quê? Para que se haja digno de escapar de todas as coisas que vão acontecer na tribulação, inclusive a perseguição que ocorrerá naquele tempo de 7 anos e todos os eventos. E está em pé diante do Filho do Homem. Arrebatamento. Eu não estou falando que não vamos ser perseguidos, vamos, mas eu estou falando da perseguição que é registrada em Apocalipse e aqui no sermão profético. Então, Jesus está falando de forma bem clara, quando a gente entende o sermão profético dentro dessas bases que eu estou te passando, ele está falando do arrebatamento pré-tribulação para quem for fiel. Amém? Vamos ver aqui Mateus capítulo 24, vamos começar nesse vídeo e concluir no próximo, né? Mateus 24, do versículo 30 em diante, do versículo 32, em diante, entendendo que Jesus está respondendo a terceira pergunta, o que sinaliza a consumação dos tempos, o que virá antes da tribulação, o que sinaliza que a tribulação de 7 anos, a 70ª semana de Daniel, está começando. Vamos ver aqui Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 36. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. É tremendo isso aqui. Jesus está falando agora da hora do início da tribulação,
que é o momento do arrebatamento da igreja. Jesus arrebata a igreja e na terra, para quem ficou, começa a 70ª semana de Daniel. Aí é tremendo, porque ele vai falar que o dia da volta de Cristo para a igreja, que marca o início da tribulação, ninguém sabe. Nem os anjos. No momento que Jesus falou, nem ele sabia como homem. Amém? Mas unicamente o Pai. E aí ele vai trazer detalhes da vinda dele para a igreja na continuação dos textos e a gente vai ver no próximo vídeo.